Agora vamos falar sobre o racismo no futebol. Fato, causa, consequência e apresentar o relatório anual da discriminação racial no futebol. E para isso convidamos o senhor Marcelo Carvalho, diretor executivo do Observatório da Discriminação Racial no Futebol. Bom dia a todos, bom dia a todas. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer o convite do Ministério dos Esportes. Quero agradecer o convite do Ministério dos Esportes para estar aqui falando desse tema tão importante para a sociedade. Como já foi apresentado, eu sou Marcelo Carvalho, idealizador do Observatório da Discriminação Racial no Futebol, um projeto que nasceu ano passado, e o objetivo do projeto é monitorar, acompanhar e divulgar os casos de racismo que acontecem no futebol brasileiro. Eu montei o observatório porque, a partir dos casos do Márcio Chagas, do Ting e do Arouca, eu não encontrei informação nas redes sociais onde houvesse a informação de punição aos envolvidos. Então, a ideia do observatório era compartilhar essas informações. Com o passar do tempo, nós começamos também a compartilhar as ações afirmativas que se utilizam no futebol para combater o racismo. E a pedidos de pessoas que entravam no nosso site, nós começamos a compartilhar informações de outros esportes, não só do futebol, e outros tipos de preconceito. Assim também, nós começamos a compartilhar situações que acontecem no mundo, no esporte, e as ações afirmativas que são feitas lá fora. Assim como exemplos que a gente tem aqui da Faculdade do Missouri, onde o time de futebol fez uma greve e só ia terminar a greve se o reitor pedisse demissão em decorrência dos casos de racismo que aconteciam na universidade. Essa greve já vinha acontecendo dos alunos há algum tempo, e aí, a partir da entrada do time universitário americano, o reitor decidiu renunciar ao cargo. A minha palestra aqui é sobre o racismo no futebol, fato, causa e consequência, e também o relatório da discriminação racial no futebol, com os casos de 2014, que eu deixei para vocês. E, começando a palestra, eu gostaria de dizer que as condutas preconceituosas e atitudes racistas no futebol constituem-se em sério retrocesso à própria contribuição que os jogadores negros deram à democratização das relações sociais no esporte e à construção de uma unidade nacional. É importante sempre frisar que a entrada do negro no futebol brasileiro, ela não aconteceu logo que o futebol chega ao Brasil. Ela vai acontecendo gradualmente, muito pela característica do jogador negro e por sua habilidade. Começando pelo fato, o fato que me traz aqui, que faz o Ministério pensar numa campanha para 2016, é o grande número de incidentes que vem acontecendo no futebol brasileiro nos últimos 2 anos. Em 2014, o relatório que vocês têm em mãos apresentou 20 casos de racismo. Em 2015, nós temos mais de 30 casos monitorados. Qual a causa para os inúmeros casos de racismo no futebol brasileiro? Na nossa opinião, o racismo está presente em todas as relações sociais durante a nossa história. O futebol e sua estrutura, obviamente, não são exceção. A omissão das autoridades dentro e fora do campo, quando a gente fala em racismo. O Brasil, durante muito tempo, acreditou no mito da democracia racial, no livro de Gilberto Freire. E as punições brandas e a sensação de impunidade. Logo mais, quando eu for falar do relatório, vocês vão perceber que nem todos os casos de racismo passam impune. Mas, geralmente, a mídia noticia que o racismo não dá em nada. E a gente vê muito atleta dizendo que não vai fazer a denúncia porque porque a denúncia não vai dar em nada. Falando um pouco da parte de história, o futebol chega ao Brasil em 1894. Nasce elitista e, portanto, racista. Os primeiros clubes eram comunidades fechadas, geralmente empresas, indústrias, e onde o negro não poderia participar.
A notícia dos primeiros jogadores negros que nós temos é a de Miguel do Carmo, na Ponte Preta, em 1900, e de Francisco Carregal, em 1905, apontado por Mário Filho no seu livro como o primeiro jogador negro registrado. Os dois clubes até hoje disputam para ser reconhecido como o primeiro clube que incluiu um jogador negro. Falando sobre a não presença do negro, nós temos aqui alguns casos. Em 1907, o Botafogo Futebol Clube, o antepassado do Botafogo atual, colocou um atleta negro. O Fluminense, o Paysandu e o Rio Cricket não aceitaram. O atleta saiu do time. Em 1917, o Diário Oficial Carioca divulga a Lei do Amadorismo, onde diz: não poderão ser registrados os que tinham os meios de subsistência da profissão braçal. E nessa época, o futebol era jogado à tarde, era jogado pela elite. Seria muito difícil ao negro que trabalhava poder jogar futebol. Então, na maioria dos casos, ele era funcionário de uma empresa que contratava ele como funcionário e ele era o atleta. Em 1921, o então presidente da República, Epitácio Pessoa, pede ao técnico da seleção brasileira a convocação de jogadores de pele clara e cabelo liso. Sendo que em 1919, no título do Brasil no Sul-Americano, Arthur Friedenreich foi o maior artilheiro e o maior responsável pelo título. Mas em 1922, o presidente da República dá um passo para trás. Os negros usaram alguns estratagemas para jogar, né? Então, o mais conhecido é o caso do Fluminense, onde o Carlos Alberto passava o pó de arroz no rosto. Aqui nós temos um recorte de um jornal paulista, de 1930, onde diz: a Confederação Esportiva dos Homens Pretos do Brasil surgiu em São Paulo diante da necessidade de um jornal inclinado à causa negra, que denunciasse os obstáculos que os negros estavam enfrentando para ascender no campo esportivo. Esse recorte denuncia uma forma de exclusão contra os negros, mas não explica a maneira como ela operava. O preconceito à brasileira é um dos obstáculos encontrados pelos negros nos clubes. Isso a gente pode dizer que isso persiste no nosso futebol brasileiro. E ainda dizia o material: não há indício de discriminação explícita, mas sim de discriminação silenciosa travestida de marcadores sociais. Como o negro era proibido de jogar futebol nessa época, o que aconteceu? Formaram suas próprias ligas. E aqui eu trago o exemplo de algumas ligas conhecidas, que em São Paulo, por exemplo, entre 1920 e 1930, no dia 13 de maio, era disputado um jogo entre os negros e brancos. Em Pelotas, nós temos a Liga do Gé do Patrocínio. Em Porto Alegre, talvez uma das ligas mais conhecidas, que é a Liga da Canela Preta. Em Salvador, nós temos a Liga dos Pretinhos. Tanto a Liga da Canela Preta como a Liga dos Pretinhos é um termo pejorativo que foi usado, porque, na verdade, a Liga da Canela Preta se chamava Liga Nacional de Futebol Porto Alegrense, e incluía não só jogadores negros, mas os brancos pobres também, assim como a Liga de Salvador, que se chamava Liga Brasileira de Desportos Terrestres. A grande mudança no futebol, a entrada dos negros, começa a acontecer em 1923, com a vitória do Vasco do Campeonato Carioca, onde no time do Vasco existiam, na equipe, 12 jogadores entre negros e pobres. A então Liga da época chama o Vasco e as outras equipes e diz: ou vocês excluem jogadores negros, ou vocês não vão fazer parte da Liga. O Vasco e outras equipes dizem não a essa imposição da Liga. E o Vasco fica proibido de disputar a Liga em 1924. Mas em 1925, o Vasco foi convidado a fazer parte da Liga com a permissão de inclusão dos seus atletas negros. A mudança do Vasco, a vitória do Vasco, começa a mudar o futebol brasileiro, começa a mostrar a característica do negro jogando futebol, a sua habilidade e o quanto era importante esses jogadores para os clubes, como até hoje. E aí começa o grande duelo da época, o amadorismo versus profissionalização. O Vasco, entre outras acusações, ele foi acusado de praticar o profissionalismo marrom. Ou seja, ele pagava funcionários da sua empresa que não trabalhavam, mas que apenas jogavam pelo clube.
Outra característica desse duelo entre amadorismo e profissionalização é que alguns clubes, alguns países da América do Sul e da Europa aderem à profissionalização e começam a contratar os principais jogadores negros. Em 1932, um grupo de jogadores publicou na Gazeta Esportiva um manifesto onde pedia pelo direito de exercer sua profissão como jogador de futebol. Em 1933, o futebol passa a ser profissional. E aí a profissionalização foi a deixa para a presença de jogadores negros nos grandes clubes e o surgimento dos grandes ídolos. Quando eu falo surgimento dos grandes ídolos, eu cito aqui Leônidas da Silva, que talvez tenha sido o primeiro jogador brasileiro a ter trabalhado com marketing. O Leônidas da Silva, na época, lançou um chocolate chamado Diamante Negro, que até hoje está no mercado. A profissionalização do futebol, muitas vezes, apresentou-se como um importante caminho de invenção de mercado e ascensão social do negro. Isso até os dias de hoje. Porque a gente vê na periferia, muitas vezes, os atletas, a gurizada, principalmente a gurizada na periferia, a maioria é negro, que sonham em ser jogador de futebol. Que sonham em jogador de futebol para poder mudar a sua vida e a da sua família. Eu cito que em 1933 o futebol passa a ser profissional e o negro começa a praticar o futebol. Mas o racismo continuou. Aqui nós temos o caso do Paulo César Caju, em 1968, quando o Botafogo foi jogar em Bagé, no Rio Grande do Sul. Após a vitória do time, o Botafogo foi convidado para uma festa, uma janta no clube. Ao chegar na entrada, existia uma placa dizendo: proibido a entrada de jogadores negros. O Paulo César Caju e todo o time viraram as costas e foram embora. E ainda ele diz: nunca mais voltei lá. Mas essa questão do racismo, até 1951, não existia nenhuma regulamentação que punisse algum ato racista. A primeira vai acontecer em 1951. Eu falo do Paulo César Caju em 1968. E aí a questão é, por que ele não foi punido naquela época? Não foi punido naquela época porque a referida lei se mostrou ineficiente, por não ser rigorosa em suas punições. E começa a mudar, ou começa a punição ser maior, em 1988, na Constituição, onde nós temos ali a lei do crime racial e a lei da injúria racial. Chegando na nossa época, que é os anos 2000, a gente chama do racismo contemporâneo. Nós temos o caso do grafite e nós temos o caso do Antônio Carlos. São dois casos que chamaram muita atenção da mídia e, a partir desse momento, a mídia começa a noticiar os casos de racismo. E a questão do racismo, tem uma frase do Caju muito interessante, onde ele diz: a questão do racismo assusta nos dias atuais, visto que na minha época era mais contida. Isso é uma frase meio dúbia, né? Porque na época dele ele foi proibido de entrar no clube. Mas ele diz isso fazendo referência à prática que acontece dentro dos estádios. Aqui nós temos o primeiro clube brasileiro a ser punido por racismo, que foi o Juventude, em 2005, quando o Inter foi jogar contra o Juventude. Cada vez que o Tinga tocava na bola, a torcida do Juventude imitava o som de macaco. O STJD pune o Juventude, uma multa de 200 mil, e tira 2 partidas do ano de campo. O Juventude, na época, alegou que o som da torcida do Juventude fazia uma certa alusão ao fato do Inter ter torcedores do Inter se autodenominarem de macaco. Essa defesa não colou e o STJD acaba punindo o Juventude. Na época, a punição foi exemplar e visava coibir novos incidentes. A gente percebe que isso não aconteceu, e não aconteceu também com as punições de 2014. O Código Brasileiro de Justiça Desportiva começa a falar sobre racismo em 2009, por ocasião da reforma do CBJD, que teve o Código da FIFA como fonte de auxílio e inspiração. O Código revogou previsões de infrações individuais e físicas, morais, criando outras condutas puníveis. Aqui eu tenho um pouco do que fala o artigo, onde diz: praticar ato discriminatório, desdenhoso ou ultrajante relacionado a preconceito em razão de origem étnica, raça, sexo, cor, idade, condição de pessoa idosa ou portadora de deficiência. E aqui nesse artigo nós temos
um ponto que é muito importante, quando ele diz que o clube vai ser punido se uma grande quantidade de torcedores cometerem um ato de racismo. Só que ele não fala qual é essa grande quantidade de torcedores. Nós temos no estádio de futebol, geralmente, nos grandes clubes, uma média de 10 mil torcedores. O que é uma grande quantidade? Aí, voltando na minha pergunta, né, a legislação esportiva dá margem para punições rígidas, mas o texto é dúbio em uma questão central. Até onde penalizar os clubes aos quais estão ligados os agentes das manifestações racistas? Até onde é válido punir o clube ou punir apenas o torcedor? Falando da consequência dos últimos incidentes raciais no futebol, eu cito aqui algumas consequências. Por exemplo, hoje nós tivemos uma boa notícia que o Ministério do Esportes, junto com a Anatorg, vai lançar uma grande campanha contra o racismo em 2016. Isso é uma consequência. Nós estarmos aqui hoje discutindo essa questão do racismo em 2015, quase 2016, é uma consequência desses incidentes. E aí, agora, falando do nosso relatório, e aqui a gente, ao longo do trabalho, a gente arrumou um grande parceiro, que é a FAIR. A FAIR é uma instituição inglesa que trabalha com a prevenção da discriminação na Europa. Ela é uma parceira da UEFA no trabalho de monitoramento dos casos de racismo. E agora, para 2018, ela assinou uma parceria com a FIFA de monitoramento de todos os jogos das eliminatórias para a Copa do Mundo. Então, praticamente, todos os jogos das eliminatórias vão estar sendo monitorados. E os clubes vão estar sendo punidos, as seleções vão estar sendo punidas se houver algum caso de racismo. Um caso bem famoso, que foi pego pelo monitoramento da FAIR, é o caso que aconteceu na Ucrânia. E ali tinha um monitor da FAIR com uma máquina fotográfica que filmou tudo o que aconteceu na arquibancada. Para montarmos o relatório, nós utilizamos a mídia. Então, por exemplo, quando eu falo que tem 20 casos de racismo no futebol brasileiro em 2014, são 20 casos noticiados pela mídia. Nós temos a certeza que existiram muito mais casos de racismo no futebol, dentro e fora do estádio. A questão é, se a pessoa que se sentiu ofendida não denunciou, se a mídia não noticiou, a gente não tem essa informação. Nós acreditamos que a maioria dos casos não são denunciados pelos envolvidos e pela imprensa. Nem todos os casos são punidos como deveriam, mas o relatório serve para desmistificar que os casos não vão dar em nada. E aqui um pouco da repercussão que teve o nosso trabalho do relatório. Aqui nós temos o Portal Terra e a ESPN falando dos casos de racismo, e aqui eu tenho uma manchete ali que eu não curto muito por ser gaúcho, né? Então diz ali, o Rio Grande do Sul lidera os casos de racismo no futebol brasileiro. Mas o nosso relatório aponta que dos 20 casos, 5 estão no Rio Grande do Sul. Voltando ali, nós temos 20 casos de racismo no futebol brasileiro no relatório, 8 casos com atletas brasileiros no exterior e 9 casos que aconteceram durante a Copa do Mundo. E a Copa do Mundo, esses casos foram monitorados pela FAIR e não envolve só racismo, envolve xenofobia, homofobia e antissemitismo. Nesses casos da Copa do Mundo, aqui nos 9, está uma denúncia que a FAIR fez para a FIFA, que é o grito de puto da torcida mexicana. Quando aconteceu no Brasil pela primeira vez, a FAIR se reuniu com a FIFA e disse, precisamos punir o México. E aí a seleção, os representantes da seleção mexicana conseguiram convencer a FIFA que aquilo era cultural do México. Só que era cultural do México e se espalhou pelo Brasil. Dos 20 casos que aconteceram, 19 casos foram nos estádios e 1 caso na internet. Como eu falo do Rio Grande do Sul, infelizmente nós temos 5 casos no Rio Grande do Sul, 4 casos em São Paulo, 2 no Paraná, 2 em Minas Gerais e 1 em cada outro estado citado. Até a finalização do relatório, 14 casos a gente encontrou alguma punição ou o caso estava finalizado. 4 casos a gente não encontrou informação e 2 casos estavam em andamento. O relatório foi lançado em 21 de março de 2015. Das punições, eu gosto sempre de dar o exemplo da punição que aconteceu no Paraná, onde um repórter xinga um jogador de macaco. Antes de qualquer punição pela justiça desportiva ou pela justiça comum, a própria emissora demite o repórter. E para nós isso é uma grande
é uma grande, como é que eu posso dizer assim, um grande avanço quando a gente fala de racismo. Das multas, das penalizações do STJD. Nós temos multas que variam de 2 a 40 mil. Nós temos pontos perdidos em 2014, e aqui nós temos o exemplo de pontos perdidos, o Esportivo e o Grêmio no Rio Grande do Sul, e a perda de mando de campo. No nosso relatório, ao final do relatório, nós temos algumas recomendações que nós achamos importante para trabalhar nessa questão do combate ao racismo. E o que a gente sempre fala, e aqui está o Alexandre Limeira, que eu conversei com ele para a gente fazer uma ação lá no Inter, e a primeira frase que ele me disse foi: eu quero fazer uma ação, eu quero fazer uma campanha e não uma ação, que é o que a gente também pensa. Se tu entrar no campo com uma faixa, se tu fizer uma ação com camisetas, uma vez só, não vai ficar na cabeça das pessoas. Nós precisamos fazer campanhas, nós precisamos fazer palestras nas categorias de base, nós precisamos reunir torcidas organizadas, sócios, torcedores em geral e conversar sobre a questão racial. Mostrar a importância do futebol para a comunidade, para a sociedade e principalmente para a comunidade negra. Sem ações imediatas para valorizar a diversidade, tudo que foi construído em nome do esporte, como patrimônio cultural brasileiro, estará ameaçado. E aí o que eu sempre recebo de pergunta é: quem punir e como punir? Tratar o futebol como os casos de arremesso de objetos no campo e invasão de campo. Eu sempre digo que tanto objetos arremessados no campo como invasão de campo a gente não vê mais praticamente no futebol brasileiro. Por quê? Porque foram punidos. Se a punição para o racismo for semelhante, eu duvido que eles continuem acontecendo. Punir os clubes quando não houver identificação dos envolvidos e uma mobilização maior dos clubes para coibir os casos de discriminação. Eu acho que é importante, como eu falei da campanha, é importante o sistema de som dos estádios, das arenas, falar da questão racial, porque a gente sempre ouve: se arremessar objeto no campo, o clube vai ser punido, torcedor, preste atenção, não invada o campo. Por que a gente não ouve esses mesmos anúncios em relação ao racismo? Finalizando, o futebol não tem importância no Brasil só como esporte, mas também como a identidade do povo e até a perspectiva de ascensão social dos jovens pobres e negros. Por isso, é fundamental que se faça, através dele, a conscientização pela igualdade racial. E ali está uma foto da nossa camiseta, que a gente começou a comercializar esse mês agora, e nós temos diversos atletas vestindo a camiseta e diversas pessoas que vestem compram a camiseta, vestem e nos mandam a foto, assim como o exemplo do Dr. Maurício, que está aqui, lá de Brasília, recebeu a camiseta, tirou uma foto, está ali no nosso mosaico. Muito obrigado pela atenção de todos e foi um prazer.